Grandes confrades, tudo bem? Hoje dia 26 de julho de 2025 e nós tivemos corrida sprint, foi cedinho, 7 horas da manhã, e depois a classificação para o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, essa pista maravilhosa de linda. E nós vamos falar hoje da classificação, porque a corrida sprint eu não vi. O Auto Race teve final de semana de corrida. A gente precisa ficar acordado até mais tarde, não só para pôr notícia, mas tem outros problemas que podem acontecer no site. A gente tem que ficar atento para eles não acontecerem, para o site não cair, né? Não sair do ar, porque aumenta demais o número de acessos, né? Ultrapassa 1 milhão, para vocês terem uma ideia. Na sexta-feira chega quase a 1 milhão, e no sábado e domingo ultrapassa 1 milhão de page views. Então você tem que ficar atento, né, o tempo todo, para não deixar o site sair do ar. A gente consegue sempre fazer isso, mas tem que ficar atento. Então tem que esperar para poder dormir, né? Então é muito difícil você conseguir ir dormir às 3 da manhã, acordar 6h30, 7 horas para ver alguma coisa, né? Então eu vou ver ainda, e na terça-feira, no Loucos, a gente até conversa sobre isso. Bom, sem mais delongas, né? Vamos falar da classificação. Vamos começar pela classificação como sempre, a gente começa de trás para frente, né? Então vocês já estão vendo aí na tela, do 20º, né, ao 11º, uma coisa impressionante, né? A Aston Martin não acerta mesmo, levou uma pancada de atualização, uma porrada de atualização, né? E ficaram em último. O Alonso e o Stroll ficaram em último, o Alonso na frente por 2 décimos só, né? E não deu certo, né? Pode ser que até que na próxima corrida, que vai ser numa pista totalmente diferente dessa, né? Próxima corrida na Hungria, um cartódromo para a Fórmula 1. Pode ser que lá melhore, né? Porque quando você traz atualização para o carro, muitas vezes é difícil acertar o carro perfeitamente. Você precisa, ainda mais no final de semana com sprint, onde só tem um treino livre. Então é difícil mesmo você acertar o carro, acertar as atualizações, né, só com o treino livre. A Aston Martin não dá ainda para cravar que a atualização não funciona ou nada. Vamos esperar pelo menos, né, até a Hungria semana que vem. Depois que Antonelli foi mal com a Mercedes, né, 18º só, não se achou na pista, cometeu vários erros. Eu ainda não vi a volta dele on-board, mas pelo pouco que a transmissão mostrou, já deu para ver alguns erros dele no Q1. Eu vi, olha, mostraram 10 segundos, já deu para ver um erro, né? Então, não sei o que aconteceu com o Kimi, se o carro estava mal acertado, ou se ele está muito ansioso, né? Porque isso não é posição da Mercedes, né? A não ser que tenha um erro mesmo. Depois o Franco Colapinto com a Alpine, também não conseguiu passar para o Q2. Aí o Hamilton, né, que teve a volta, ele ia passar para o Q2, mas a segunda volta dele foi deletada, porque ele passou os limites da pista na Eau Rouge, e tá até lá no canal VIP do Telegram. O canal VIP está indo muito bem, fazendo sucesso, o pessoal gostando muito, né? Tá lá tanto a pole do Norris quanto o Hamilton ter passado por fora. Foi muito pouco, mas foi, né? Eu até coloquei lá para o pessoal julgar, cada um julgar, né, o que for, se passou ou não passou por fora. Mas eu digo que passou sim. Muito pouco, coisa de 1 centímetro talvez, né? Mas infelizmente passou, e ele, por causa disso, a volta dele foi deletada. Ele não passou nem para o Q2, porque ele tinha feito um tempo que era 1 décimo de diferença do Leclerc só. Aí o Sainz também não foi muito bem. O Sainz ficou em 15º. O Sainz tinha ido bem no Q1, mas foi mal no Q2. O Nico Hülkenberg em 14º, por carro que tem, não está ruim. Depois o Gasly, né? O Gasly, que eu considero um piloto que evoluiu muito depois que saiu da Red Bull, né? Está evoluindo bastante. Hoje o Gasly é um bom piloto de Fórmula 1, um ótimo piloto de Fórmula 1.
mas o carro realmente, a Alpine, como vocês já sabem, né, tem déficit de potência. Numa pista de potência como essa, o carro realmente fica com dificuldade. Eles têm que tirar muita asa, o carro no setor para o carro não tomar muito, né? No carro no setor 2 fica quase inguiável. Né? Então dá para dizer que foi uma boa colocação no Gasly. Aí o Bergman cometeu erro, a Bergman tentou fazer curva 10 e 11 flat, alguns que tentaram não conseguiram, né? Engraçado, né? Porque em 2020 deu para fazer. O Hamilton fez curva 10, foi a primeira vez que fizeram a curva, que alguém fez a curva 10 e 11, que hoje é a curva mais difícil de Spa, essa sequência, né, de 10 e 11, porque o Rouge todo mundo faz pé cravado, né? Mas a 10 e 11 quase ninguém faz. Ele tentou fazer, não conseguiu, saiu fora. Não foi porque deu por causa disso. Aí o Ocon, que foi só um décimo também mais rápido que o Bergman, mas a Haas aí em 11º, 12º não está ruim. Vamos agora para os 10 primeiros, e vamos começar com o Gabriel Bortoleto, né? Deu uma volta no Q2 espetacular, né? Usou o último jogo de pneu novo no Q2, aí ele foi para o Q3 só com pneu usado. A Sauber fez ele dar 2 voltas, né, de pneu usado, ou seja, ela acabou com 2 pneus usados seminovos, né, porque eram 2 pneus que só tinham dado uma volta rápida. Agora esses 2 pneus deram 2 voltas rápidas, e na volta rápida você destrói o pneu. Se você dá 2, então você destrói mais ainda. Então o Gabriel vai para a corrida com 2 pneus a menos, que poderia usar na corrida, apesar de ser usado, só teria uma volta, mas como a Sauber mandou ele dar 2 voltas, né, cada uma com o pneu que ele já tinha usado no Q2, então agora o pneu está imprestável até para a corrida. Então uma estratégia aí ruinzinha da Sauber, né, que fizeram para o Gabriel, mas ele foi muito bem e conseguiu colocar uma Sauber no Q3 espetacular. Aí o Liam Lawson, que está começando a melhorar, está pertinho do Hadjar já, apesar de estar atrás. Olha a diferença aí está nos milésimos, né? Muito pouca, são 20 milésimos de diferença. Então o Liam Lawson está começando a melhorar. Hadjar a gente já sabe que está muito bem desde o começo do ano, muito bem o Hadjar, aí está disputando aí na minha opinião, disputando aí com o Bortoleto o melhor rookie da temporada, melhor novato da temporada. Depois o Tsunoda estava, né, o pessoal teima, né, que é tudo igual na Red Bull, né, não é tudo igual, nunca foi. O Tsunoda estava andando até Silverstone com 2 assoalhos atrás do Vespa, né? A Red Bull já tinha feito 2 atualizações de assoalho e só tinha colocado no carro do Vespa e não no carro do Tsunoda, né? Então agora colocaram o assoalho novo no carro do Tsunoda. Olha a diferença, né? Foram 4 décimos. O Tsunoda antes estava tomando 1 segundo, 9 décimos, 1 segundo, caiu para 4 décimos em relação ao Verstappen, né? Então ninguém faz milagre, né? Automobilismo não existe milagre. Então é isso aí. O Tsunoda se aproximou bastante. Isso foi inclusive uma exigência do Laurent Mekies, porque o Tsunoda ia continuar com o assoalho velho, né? Foi o Laurent Mekies, que já conhece o Tsunoda lá da RB, que falou: não, você não pode deixar um carro mais atualizado que o outro várias corridas, entendeu? Você pode até testar uma atualização, uma corrida com o melhor piloto, ou às vezes até com o pior piloto, para ver se melhora, mas depois você tem que tomar uma decisão, e na segunda corrida os carros já tem que estar iguais, né? Mas isso não acontecia na Red Bull, nunca aconteceu, e agora aconteceu. Então palmas para o Laurent Mekies, que colocou aí um carro mais parecido com o do Vespa, e o Tsunoda tirou uma belíssima diferença, né? De 1 segundo caiu para 4 décimos a diferença. Aí o Russell, que a Mercedes estava indo mal, aí eles tiraram, né, um pouco de asa. O Russell foi super bem, fez setor roxo super bem nas partes de alta, né?
Fez setor roxo no setor 1 e setor roxo no setor 3, que são as partes de alta do circuito. No setor 2 perdeu muito, né? Porque o carro vai com menos asa traseira, o carro vai com menos angulação, menos downforce, e o setor 2 é cheio de curva, e curvas de alta. Então ele perdeu demais no setor 2, por isso que ele está só em sexto, senão ele poderia estar mais na frente que isso. Aí o Albon, né, para mim, a melhor volta da classificação. Você colocar um Williams em quinto lugar, numa pista seca, sem nenhum problema, entendeu? É muito bom mesmo. Parabéns pro Albon. Eu não vi a volta dele on-board ainda. Eu vi de alguns, mas a dele eu não vi. Eu vou ver. Mas pelo tempo que ele fez, uma volta fantástica. Depois o Vespa em quarto lugar com a Red Bull. O Vespa errou na curva 1, falei isso na transmissão, ao vivo, lá no canal VIP do Auto Race, que se você não entrou ainda, eu não sei porquê, né? O pessoal tá adorando. Na hora que o Vespa errou, eu falei na hora. Ele errou a curva 1, já era, né? E depois ele falou que o carro não tinha aderência. Na curva 1 o carro tem menos aderência, né? É a curva 1. Então, ele vai adquirindo mais aderência e depois no final da volta ele perde um pouco de aderência. O Vespa sabe tão bem disso quanto eu. Então, às vezes é bom que o Vespa ele assuma algum erro que ele cometeu, porque nem ele, nem ninguém é infalível, né? Todos os pilotos às vezes cometem algum erro, né? Até o Senna, que é muito melhor do que todos esses pilotos, cometia erro e ele falava, cometi um erro, entendeu? Então não tem problema nenhum. Não, culpou o carro, não tinha aderência, culpou o pneu, sei lá. Vai largar em quarto. Aí o Leclerc, belíssima volta do Percival, né? Só 3 décimos atrás aí do Norris. Para o Percival funcionou a suspensão nova, né? Para o Hamilton não parece ter funcionado, apesar que no Q2, a volta que foi deletada do Hamilton por 1 centímetro, ela também foi muito próxima do Leclerc, foi menos de 1 décimo de diferença. Então não sei se o Hamilton tivesse passado por Q3, onde ele ia estar. Mas no Q2 a volta foi praticamente a mesma, praticamente igual. Aí o Piastri, né, eu não sabia, né, quem ia fazer a pole, se era o Piastri ou Norris, conversando com os confrades lá no canal VIP, mas daí quando eles saíram para fazer a segunda volta no Q3, eu falei, eu vou apostar no Norris. E ganhei a aposta, mas por menos de 1 décimo, né? Menos de 1 centésimo, né? Não, 1 centésimo. 85 milésimos. 85 milésimos de diferença. E o Norris conseguiu aí a pole, uma volta espetacular. O Norris também não fez a 10 e a 11 com o pé cravado, deu uma pequena aliviada, mas deu. Foi das voltas on-board que eu vi, foi um dos que aliviou menos, mas aliviou, né? Teve que dar uma aliviadinha. Então é isso aí. Amanhã vamos ter uma corrida que a previsão do tempo diz que vai ser chuvosa, diz que vai ser uma corrida chuvosa talvez do começo ao fim. Vamos torcer para que não chova muito, porque senão eles não fazem corrida, né? Fórmula 1 com essa paura de segurança não faz corrida se tiver muita água. Vamos torcer para que seja uma chuva leve, mas a chuva melhora muito a corrida, né? Então pode acontecer um monte de coisa amanhã numa corrida, ainda mais aquelas corridas onde chove, para, que você tem que trocar pneu, tem que saber a hora, tem a sensibilidade do piloto, que às vezes tem que desobedecer a equipe, às vezes não. É bem complicado, né? Então eu espero um corridaço amanhã e espero você no Telegram, 5 minutos antes de começar a corrida, entra lá que a gente vai comentar ao vivo, vai bater papo aí com vocês, tá? É isso aí. Um bom sabadão e a gente se vê amanhã lá no Telegram, tá bom? Lá no grupo, lá no canal VIP. Se inscreve aí, o link tá embaixo e é isso aí. Bom sabadão e até amanhã. Tchau.